Vocês estão entendendo o quanto isso diminui as crises, os conflitos que a gente tem de relacionamento? Pois é. A mulher na TPM, minha gente. Eu não gosto do meu cabelo, eu odeio as roupas que eu tenho. É só a TPM. Passou a TPM, volta a gostar do cabelo, volta a gostar do guarda-roupa. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, é um lugar de liberdade. Vocês estão entendendo como Deus tem propósito nisso? E é por isso que eu queria que você estendesse a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida da pastora Andriela e pelo pastor Carlos. Porque eles entenderam que investir em autoconhecimento vai liberar a unção que Deus tem sobre a sua vida desde o ventre da sua mãe. E que, de repente, estava impedido de ser liberado porque você não sabe quem você é. Amém? Então, vamos lá. O que são os 4 temperamentos? Os 4 temperamentos é uma ferramenta que nasce no século IV a.C., com o pai da medicina, o Dr. Hipócrates. Então, eu estou dizendo para você assim, o autor da teoria é um médico. E é um médico grego, milenar, nasce no século IV a.C. Quando Hipócrates começa a estudar a teoria dos 4 temperamentos, ele está olhando para onde? Para a nossa biologia, para o nosso corpo, para o nosso fisiológico. Então, uma coisa que eu já quero que você saiba, você nasceu com o seu temperamento. Você não escolheu. Não é fruto do ambiente familiar que você foi inserida. Porque minha mãe é assim, eu sou igual. Não. Deus te criou com um temperamento. Você já nasce com ele. Faz parte das suas inclinações fisiológicas. Certo? Então, Hipócrates começa a estudar a teoria dos 4 temperamentos e ele começa a observar que o excesso de um fluido, de um humor, de um líquido em nós, no nosso corpo, define a nossa natureza temperamental. Então, aqui eu já elimino um mito, que é, eu tenho mais de um temperamento. Não, você só tem um. Fernanda, de onde você tirou isso? Eu li Tim LaHaye, os temperamentos transformados. Quem já leu? O livro de capa amarela. Crente tem que ter lido, minha gente. Tim LaHaye está errado? Não. Mas ele defende que nós temos 2 temperamentos, um predominante e o secundário. Mas por que então que você, Fernanda, vem falar para mim que eu só tenho um? Sabe por quê? Porque o dono da teoria, o pai dos temperamentos, Hipócrates, ele fala em um temperamento. Ele está dizendo que o excesso define a sua natureza. Então, Tim e todos os 90% de autores que falam desse assunto, que defende que você tem mais de um, você tem 2 temperamentos, eles estão fazendo o quê? Eles estão olhando para o ser humano e estão dizendo que você é só temperamento. E você não é só temperamento. Tanto é que a Yara é sanguínea, a Angeli é sanguínea e elas não são iguais. Se fôssemos só temperamento, todo sanguíneo seria cópia do outro sanguíneo. E não é isso que acontece. Por isso, você precisa entender isso. Você só tem um temperamento. Mas você não é só temperamento. O ser humano é constituído de temperamento. E o que é o temperamento? São os nossos comportamentos, as nossas inclinações, nossos impulsos que partem da nossa vontade íntima. É tudo aquilo que você faz sem pensar? Por que você fala demais? Não sei, sempre falei assim. Por que você é tão raivoso, impaciente? Não sei, desde pequeno eu sou desse jeito. Você não consegue explicar por quê? Porque é natural. É o que você é o teu temperamento. Mas você também possui, na sua individualidade humana, personalidade. E o que é a personalidade? São todos os nossos comportamentos que derivam de uma adequação. Tudo aquilo que você pensa para fazer, pensa para falar. Tudo aquilo que você olha no ambiente e fala assim, aqui eu não posso ser eu, é a sua personalidade. Se você tiver que pensar para se comportar, esse comportamento vem da sua personalidade. Personalidade é tudo o que nós vamos nos tornando ao longo das nossas experiências de vida. Então, eu me casei, começo a aprender um pouco de quem é o meu marido e passo a me tornar um pouco como ele. É natural para mim? Não.
É a minha personalidade sendo adequada ao meu casamento. Me converti, aceitei Jesus. Jesus começa a me moldar e então eu passo a ter comportamentos que eu não tinha antes. Vim para os Estados Unidos. Aqui é uma outra cultura. Preciso então aprender a ser diferente daquilo que eu venho sendo. Então, olhar para o seu temperamento não é olhar para quem você é hoje. Porque quem você é hoje é a sua personalidade que foi desenvolvendo e se adequando e conquistando características que não lhe são naturais. Certo? Isso precisa ficar muito bem explicado. Terceira dimensão humana, caráter. Nosso caráter é a nossa habilidade de fazer escolhas entre certo, errado, bem e mal. O caráter muda. O caráter é transformado e moldado pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Tudo isso nós expressamos por meio dos nossos comportamentos. Então, vai ter momentos que a minha natureza vai dominar? A maioria deles. Vai ter momentos que é a minha personalidade aparecendo? A maioria deles. Vai ter momentos que é o meu caráter também. Então, nós não somos só temperamento. E é por isso que, enquanto eu estiver explicando os 4 temperamentos, eu preciso que você foque em olhar para a sua vontade íntima. Se eu pudesse escolher, eu faria o quê? A sua resposta é o seu temperamento. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos voltar um pouquinho lá na sua infância, dos 7 aos 14 anos de idade, e então identificar qual dos 4 temperamentos define a sua natureza. Vocês estão prontos? Então, vamos fazer o primeiro acordo. Nada de cutucar o irmão do lado e ficar falando, é tu, criatura. Estão prontos para esse acordo? Deixa Deus falar, amém? Deixa o irmãozinho se identificar. Por quê, minha gente? Porque às vezes a gente olha para o outro e fala assim, você é isso. Ele fala, não sou. Quem é que sabe mais dele, você ou ele? É ele. Entendeu? Ah, Fernanda, eu conheço meu marido de olhar. Será, minha irmã? Quantas vezes, minha gente, a gente está com vontade de chorar, a gente põe um sorriso no rosto? Todo mundo fala assim, olha como ela é feliz. A vida dela é maravilhosa. Aí tu tá com o coração quebradinho, os boletos tudo vencendo. E a pessoa diz assim, a vida dela é perfeita, vive rindo, essa mente tem trabalho, não tem problema não. O que é isso? É a nossa habilidade de nos comportarmos de acordo com o ambiente. Isso não é ruim não, tá, gente? Por quê? Porque a gente vai entender que amadurecer é quando você sabe exatamente o que dá e qual ambiente você vai dar aquilo. Amém? Segundo combinado, nada de ficar cutucando o irmão do lado e perguntando, sou eu? Ai, estou confusa. Eu estava achando que eu era assim, mas eu sou assim, amiga? Não. Para quem que você vai perguntar? Para o Espírito Santo de Deus. É Ele quem está aqui para revelar você para você mesmo. Amém? Então, let's bora. Quem aqui já ouviu falar que temperamento é horóscopo de crente? Ah! No meu Instagram, gente, direto aparece os irmãos lá. Isso aí é horóscopo de crente. Crente não pode ler signo, agora inventou temperamento. Inventou um trem que nasceu no século IV, minha gente. Não tem como, né? Mas aqui, é importante, porque eu já expliquei para vocês a biologia, a história, o fundamento dos temperamentos. Mas é importante que a gente entenda, biblicamente, o fundamento disso para nós. Então, vamos lá? Salmos 139, versículo 13 a 17. Eu vou ler a versão mensagem, tá? Assim tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, eu sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro, que criação. Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como eu fui feito. Aos poucos, como eu fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados,
antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Quem te deu seu temperamento? Lembra que eu falei que você já nasceu com temperamento? No Salmo 139, o salmista está nos revelando que quem nos fez mãe me planejou e eu já nasci com temperamento, isso vem da vontade dele. Mas por que você fica se rejeitando, então? Por que quando a gente olha para Salmo 139, eu não sei você, mas eu fico me achando? Porque olha só, ele já começa dizendo assim, é de ficar sem fôlego. Ele está falando de mim e de você. E ele está dizendo que ele fica sem fôlego quando ele te vê. E ele continua dizendo assim, olha, eu sou criado, corpo e alma, eu sou maravilhosamente criado. Vira para essa pessoa do seu lado aí, eu sei que você não teve oportunidade, mas fala para ela assim, você é maravilhosa. Você é maravilhoso. Responde, eu sei. Está escrito. Se você ainda não tinha observado, eu quero te revelar isso. Deus te olha e fala que você é maravilhosa, maravilhoso. Mas sabe o que é curioso aqui? É que não está dizendo perfeito, tá? Perfeita? Não. Mas por que a gente está sempre cobrando perfeição do outro? É tão difícil isso, entender, né? A gente está o tempo inteiro querendo que o outro seja como a gente é. Mas por que é tão lento? Calma. Meu Deus, tu fala muito. Ou tu fala pouco. A gente está sempre olhando para o outro e querendo moldar ele à nossa vontade. E Deus está dizendo assim, maravilhosamente formado. Você sabe onde mora os maiores conflitos de relacionamento? Tanto dentro da igreja, fora, no casamento, criação de filhos, em qualquer esfera. É a minha dificuldade de aceitar quem o outro é. Mas sabe qual é a raiz desse sentimento? É porque eu também não aceito quem eu sou. Você quer uma prova disso? Quantas vezes a gente acorda, dá uma olhada para a nossa vida, fala assim, não gosto da minha vida. Eu não queria ser quem eu sou. Eu não queria ser como eu sou. Eu não queria ter esse 1,5 m de altura. Deus, podia ter me dado pelo menos 1,65 m. A gente começa a olhar para as redes sociais e fala assim, tá vendo a vida dela? E essa pele é filtro, gente. Aí você olha para o marido dela, ele deu um carro de presente. Aí você fala, e o meu? Olha para o lado. E aí a gente começa a rejeitar tudo aquilo que a gente tem e é. Não é? Em certa medida, todo mundo faz isso. E aí fica difícil eu aceitar quem o outro é se eu não aceito quem eu sou. E aí a gente começa a querer ser parecido com quem? Alguém. Eu queria ser igual fulano. Eu queria ter as coisas que o fulano tem. Queria viver a vida que o fulano vive. Lá em Brasília tem uma feira, chama Feira dos Importados. Para quem conhece Brasília, é a Feira do Paraguai. Vai ficar mais bonito, Feira dos Importados? Certo. Você chega lá e o chinês está lá te oferecendo o quê? Primeira linha. Tá caro, tá barato, eu fico, tá caro. Ele fala, tá barato, mas tá tudo certo, a gente vai negociando o preço. Mas a verdade é que se colocar a cópia, a primeira linha, do lado da original, ninguém sabe discernir. Ao olho nu, o que é cópia e o que é original. Mas tem uma coisa que revela o que é cópia e o que é original. Sabe o que é? O preço. Uma cópia nunca vai ter o mesmo preço, o mesmo valor que uma original. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as vezes que você se rejeita e você quer se tornar aquilo que Deus não te chamou para ser, você está se tornando uma cópia. E basta isso para que Satanás tenha cumprido o projeto na sua vida. Porque você sendo cópia, você nunca, nunca vai poder ser aquilo que Deus te chamou para ser. E entender o seu temperamento hoje é um resgate da sua originalidade, da identidade que Deus te fez para ser. Porque quando você abrir mão de ser cópia, você vai poder fluir no propósito que Deus te criou.
Mas isso só pode começar se você olhar para dentro e aceitar que você é maravilhosamente formado, corpo e alma. E a partir de então, quando você olhar para você, identificando suas fraquezas, porque todos nós temos, nós vamos continuar olhando para Jesus e falar, minha referência é Ele. Eu estou caminhando. Eu quero ser como? Porque Ele me comissionou para isso. Eu preciso ser santa como Ele é. Mas primeiro eu preciso aceitar quem eu sou. Então esse momento aqui é um momento de revelação. A gente vai rir, a gente vai brincar, mas vai ser instantâneo. O quanto você vai precisar olhar para você, se amar, se aceitar, para que você possa olhar para a pessoa do lado e amar e aceitar quem ela é também. Estamos prontos? Então vamos lá. Quando eu falo em temperamentos, aqui a gente vai ficar um tempinho, tá? Nessa figura. Quando eu falo em temperamentos, eu estou falando de 2 domínios. Primeiro domínio, velocidade de reação. Já reparou que tem gente que é agoniada, acelerada? Pensa rápido, fala rápido, age rápido, te pede um copo d'água, se tu não levantar em 3 segundos, ela levanta e faz, não precisa mais não? Conhece alguém assim? Pois é. A pessoa, ela tem uma velocidade de reação que é rápida. Tudo para ela é para ontem. É uma agonia que encontrava com ela desde pequenininha. Impaciente, expansiva, extrovertida, para fora. Chega em qualquer ambiente, interage. Gosta de pessoas, gosta de interagir. Desde pequenininha era assim. Quer ver a crise do teu pai e da tua mãe? Menina, cala a boca em nome de Jesus. 5 minutinhos em silêncio. Se tu não comer quieta, tu vai apanhar. Comia agoniada, mexendo na cadeira. Chegava na sala de aula, a professora até tremia. Por quê? A galera levantava para quê? Para conversar contigo. Já tinha teu grupinho desde pequenininha, já liderava a turma desde pequenininha. Teu pai e tua mãe não tinha, é porque eu mandei, não. Porque depois do eu que mando, tu falava, mas por que tu que manda? Sempre questionando, insistindo, teimando. São pessoas que têm esse perfil da extroversão. Têm facilidade em interagir. Então vai chegar no ponto de ônibus, vai falar, vai chegar em qualquer ambiente. Falar para essas pessoas é natural. Se eu falar para você que tem essa característica, assim, ó, você vai ficar 1h30 sem falar nada. Você chega... Como assim, gente? Não posso nem... 1h30 sem falar nada. Chega, gera um desconforto? Pois é, naturalmente você tem uma quentura dentro da sua natureza temperamental. Então, expande, extroverte e tem uma velocidade de reação rápida. Se eu falar assim, feia, para pessoas que têm quentura na sua natureza, ela vai falar, feia é tu, o que tu pensa que tu é? Tá? Porque a velocidade de reação é rápida no pensamento e na fala. E na ação. Então, são pessoas que tendem, ou seja, têm uma inclinação, têm uma tendência a agir por impulsividade. Fernanda, eu fui assim, mas não sou mais. Lembra que a gente vai resgatar dos 7 aos 14 anos de idade? Então, se você foi, você continua sendo. O que aconteceu? Personalidade amadureceu e está, então, no domínio da sua natureza. Certo? Temperamento não muda. Ok? Quem são? Coléricos e sanguíneos. Se você se identificou com essas características que eu apresentei aqui, principalmente lá olhando para a sua infância, você só pode ser colérico ou sanguíneo. Não há possibilidade de ser melancólico ou fleumático. Certo? Por quê? Os melancólicos e fleumáticos estão no polo inferior. Tem uma frieza na sua natureza. E o que isso quer dizer? São introvertidos. Pensa devagar, fala devagar, age devagar. Geralmente está aqui pensando. Depois de um tempo, vai entrar em ação. Não age por impulso, não fala por impulso, não tem resposta pronta
e não tem facilidade de interação. Então, se você, que tem esse aporte frio, entrar num ambiente que você não conhece ninguém, qual vai ser a sua inclinação? O que é natural para você? Entra mudo, sai calado. Feliz da vida. Por quê? É confortável não falar. Então, desde pequenininho era assim. Na sala de aula, a professora fazia uma pergunta. Você sabia a resposta. Você levantava a mão? Não. Para quê? O pensamento era sempre assim, não tem necessidade. Não preciso me expressar. Desde pequenininho, tua mãe e teu pai falavam assim, menino, tu não vai brincar com teus colegas. Tu era aquela criança que gostava e preferia brincar sozinha. Se roubassem teu carrinho, tu não ia fazer nada. E teu pai falava, deixa de ser frouxo, menino. Tu enfrenta lá, vai brigar. E tu pensava, pra quê? Temperamento. Introversão não é timidez, tá? Introversão é você ficar confortável no silêncio. Sabe aquela pessoa que entra no elevador e fica bem 10 andares sem tocar nenhum olhar, nenhum bom dia, nem nada? Inclusive te incomoda quando alguém quer conversar com você? É temperamento. Bom dia. Bom dia. Tá bom, não precisa falar mais nada. Mas para quem é quente, esse silêncio é morte. Como assim? Não vai falar bom dia? É só isso. Tá quente, né? E o que é frio responde. Uhum. Nossa, que seco. É temperamento. Estão entendendo? Que existe o oposto de você. E que, de repente, até hoje você ficava pensando, essa pessoa não gosta de mim. Ela nem fala comigo direito. Nem responde bom dia. De repente, ela é melancólica ou fleumática. Certo? Tem certo e errado? Não. Tem você com o seu temperamento, porque foi assim que Deus te criou para ser. Amém? Mas se você se observou aqui, reação lenta, não age por impulso, tem facilidade de ficar em silêncio, prefere os momentos mais íntimos, silenciosos, individuais dentro da sua casa, vai sempre preferir ficar mais na sua do que com a galera. Tem essa facilidade de observar, analisar, não fala muito, mas vê tudo. Não se expressa, mas observou e está sabendo de tudo que está acontecendo. Então, você só pode ser fleumático ou melancólico. Certo? Você tem uma frieza na sua natureza. Quero conhecer aqui, cadê os quentes? Gente, eu amo que é assim, ó. Observa os frios. Cadê os frios? A velocidade que a mão sobe é diferente. Ó os frios. Tem gente que precisou ser... É tu, filho, pode levantar. A gente vê a velocidade de reação até aqui. Vocês estão entendendo? Cadê você que não levantou a mão? Tá no depende? Depende, Fê. Em algumas situações eu sou quente, em outras sou frio. É tu? Sempre tem, tá, gente? Tá tudo certo. Primeiro depende. Fê, eu fui essa criança agoniada, falante, papai e mamãe vivia me mandando calar a boca na escola, minha professora ficava chamando a atenção, porque eu atrapalhava meus coleguinhas de tanto que eu conversava. Mas hoje eu não sou assim, não. Primeiro depende é esse. Então tá, se você foi esta criança, você permanece quente. O que aconteceu é que provavelmente, de tanto ser julgado, criticado, olha só, o que vocês ouvem muito? Deixa de ser chato, você é inconveniente, deixa de ser aparecida, pelo amor de Deus, você não vê que você atrapalha do tanto que você fala? Aí o que você entendeu? Ser quem eu sou não é bom. E aí você abafou a sua natureza, a sua essência. Mas você permanece quente. Tanto é que, para você falar, é importante. Você abafa isso dentro de você, tá? Então, se você se identificou com isso daqui, você é quente. Logo, sanguíneo, colérico, colérica, ok? Segundo depende. Fê, se
eu estiver num ambiente íntimo, familiar, que eu tenho confiança, eu vou chegar, vou falar e vou me expressar e não tenho problema nenhum com isso. Mas é só num ambiente que eu tenho intimidade e é familiar, é você? Então você não é quente, você é frio, tá? Você é melancólico ou fleumático. O que acontece com vocês que são frios? Vocês precisam de um ambiente íntimo. Vocês precisam de um ambiente familiar. A condição é, se eu tenho intimidade, eu então falo. Você não é quente. Porque no ambiente que você não conhece ninguém, você vai ficar observando. Certo? Quem é quente, minha irmã? Vai falar com quem conhece, com quem não conhece. Até sozinho. Tá? Então, se você precisa de uma condição, você está no polo frio. Terceiro depende, Fê, eu fui essa criança quietinha. Assim, ó, minha mãe e meu pai ficavam me chamando de bichinho do mato. Mas hoje, Fernanda, onde eu chego arrasando. Vixe, menina, você tem que ver. É, você? Se você era essa criança, você está no polo frio. O que é que aconteceu? Você se desenvolveu. Essa não é a sua natureza. Quer uma prova? Você fica cansado quando você socializa demais. A sua bateria social é descarregada com a quantidade de socialização no dia. Então, você carrega a sua bateria social como? Sozinha. Os quentes carregam a bateria social falando com gente. Entendeu? Se deixar muito isolado, quem é sanguíneo e colérico, eles começam a ter dificuldade. Ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Os frios não. Os frios, se deixar isolado, ele vai falar, glória a Deus, esqueceram de mim. É diferente. Amém? Então, quem estava na dúvida aí, saiu do muro, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Porque morno nem nos temperamentos. Ou você é quente, ou você é frio. Certo? Mas eu falei que você só tem um temperamento. E agora você vai identificar seu temperamento. Segundo o domínio. O quanto nós retemos. Quanto de memória emocional fica na nossa história, na nossa vida, a partir daquilo que vivemos. Quer ver? Tem pessoas que quando elas vão contar uma história, elas começam a história dizendo assim, naquele dia eu levantei, era 7h30 da manhã. E aí eu lembrei que às 19h meu marido ia me levar para jantar. Já comecei a preparar meu dia, fiz isso, fiz aquilo. Ele chegou 7h05. Você acredita? Ele atrasou 5 minutos. Mas está tudo bem. 7h05, chegamos no nosso restaurante, a nossa mesa estava ocupada. Tocava a música X, o ambiente era tal. Menina, inclusive, você tem que comer a sobremesa que tem naquele lugar. Ela conta a história recheada de quê? Detalhes. Aí tu fala assim, amiga, que dia que foi isso? Ela vai falar, menina, deve ter uns 20 anos. Tu, se for como eu, tu vai falar, como é que guarda tanta coisa assim? Porque a boca saliva ao lembrar da sobremesa que ela comeu há 20 anos. Para essas pessoas, a memória é profunda. Nada para essas pessoas passa de qualquer jeito. Então, a memória que produz dentro delas de eventos de dor e de alegria é profunda. Deixa uma marca. Se você fez essa pessoa muito feliz, ela vai carregar essa memória para o resto da vida. Se você fez essa pessoa muito triste, ela vai carregar essa memória para o resto da vida. Fernanda, é rancor? Está amarrado em nome de Jesus. Não é rancor. Não é ressentimento. É memória. Então, existe uma memória emocional, uma memória material que é profunda. Lembra de datas, lembra de aniversário. Na discussão, quem vai ganhar? Ela. Porque ela vai falar, foi desse jeito, nesse dia, tal hora, tua roupa era X. E se você insistir, ela vem, eu tenho prints, eu tenho fotos, eu tenho foto. Ela anotou no caderninho, filha. Não entra na discussão, não. Se ela falar, foi, então tá, foi. A partir de hoje ela ganhou, entendeu? Porque a memória é uma memória profunda e
permanente, constante. Daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Então, são pessoas que tendem a ser mais disciplinadas, mais obstinadas, fazem uma memória, e uma memória que levam elas a manter o foco. São pessoas mais rígidas. Então, se você combinou 7, é 7. Não é 7 e 1. Aí você fala, meu Deus do céu, mas tu arruma confusão com tudo. É uma rigidez na natureza temperamental. Não é rancor, porque às vezes ela vai falar assim, mas tu é rancorosa. Minha mulher, tu aceitou Jesus, tem que liberar perdão. Não necessariamente ela está sofrendo, mas aquilo não passou despercebido na cabeça dela. Quer ver? Diante de uma ofensa, te ofendi, Angeli. Nossa, tu ficou chateada comigo. Daqui 5 anos, Angeli vai me encontrar. Eu lembro? De jeito nenhum. Ela vai me tratar bem? Claro, educada. Tem Jesus no coração. Amém? Oi, Fernanda. Oi, tudo bem? Né? Mas imediatamente no arquivo de memória dela vai vir que há 5 anos atrás a Fernanda falou algo que eu não gostei. Está sofrendo? Não, mas marcou. Ficou arquivado na memória dela. Tá? Então, geralmente, são pessoas que tendem a ter dificuldade em relevar ofensas. Quer ver? Não, Fê, não sou isso não. Calma, respira. Que é difícil de aceitar que a gente carrega isso, tá? Quer ver? A pessoa te ofendeu. Ofendeu. Tá resolvido? Tá. Perdoei. Que Deus te leve para bem longe de mim. Que a justiça divina seja feita. Mas tá tudo bem, viu, irmão? Tá tudo certo. Te amo em Cristo. Mas esta pessoa não volta para o mesmo lugar que ela ocupava antes dela te ofender. Porque eu sou crente, não sou trouxa. Não é? A gente até usa essa frase. Vamos converter, irmão. Sou crente, não sou trouxa. Mas isso quer dizer o quê? Que para você aquilo deixou uma memória. Ok? Não necessariamente você está carregando rancor. De jeito nenhum. Mas você cria uma reserva. Esta pessoa, ela me ofendeu uma vez. Eu não darei espaço para me ofender segunda vez. Tá? Natureza. Se você se identificou aqui com essas características, né, não, amiga? Você só pode ser colérica ou melancólica. Tá? Se você levantou a mão e disse, eu sou quente, você é colérica. Se você levantou a mão e disse, eu sou frio, você é melancólico. Anota isso. Calma, que eu sei que pairou várias dúvidas aí, eu estou vendo na carinha de vocês. Tá tudo certo. A gente vai para o oposto. Quem é o oposto? Os úmidos. Distraído. Desatento. Não lembra nem o que comi ontem. Imagina se eu vou lembrar que o restaurante, 20 anos atrás, a comida que eu comi. São pessoas que têm uma facilidade de relevar a ofensa. A memória é superficial. Você acabou de discutir aqui. Quebrou o pau, desculpa a expressão. Discutiu, brigou, ofendeu. Meia hora depois vem, amor, vamos namorar. O quê? Não, deixa de bobeira, boba, era brincadeira, não vai ficar assim. Tu, que tem a característica de ser cura, tu pensa que ele está de ironia, não pensa? Não, ele está brincando com a minha cara, não é possível. Não tá. Sabe por quê? Para quem é úmido, o mais importante é envolvimento. Então, ele releva com facilidade a ofensa. Por quê? Porque mais importante é o relacionamento. E ele não faz memória. Ele, de fato, se passar o tempo, ele vai falar, não lembro. Quer ver como que os úmidos contam uma história? Acabou de voltar de uma viagem, a viagem dos sonhos. Essa fui eu e meu marido, gente. Eurotrip, 21 dias na Europa, de Rondônia para a Europa. Aí eu voltei, as minhas irmãs, e aí, Nada, como é que foi? Não sei o que, gente, eu não lembrava o nome do restaurante, o lugar que eu tinha ido, eu não lembrava nada. Por quê?
O mais importante para mim era o que eu estava vivendo naquele dia, naquele instante. No segundo dia, naquele instante. Eu não estou carregando memória, porque a memória é do aqui e agora. O mais importante, o que eu estou vivendo hoje. Então, diante de uma discussão, quem ganha? Ele. Ele vai falar, você falou. Eu disse, hoje mesmo ele falou, há 3 meses atrás você disse isso, isso, isso. Eu disse, eu falei para ele, vamos conversar por WhatsApp, porque eu não lembro disso, não. Eu só falei isso, sabe por quê? Eu vou ficar discutindo. Ele tem memória, eu não tenho. Entende? A disciplina falta. Falta disciplina, falta foco. Começa uma coisa, não termina. Procrastina a vida inteira se deixar. Entendeu? E é aquela pessoa que é tida como besta. Olha aí, fulano acabou de falar mal de tu, tu tá aí de novo. Tu lembrava? Não. Aí tu fala o quê? Menina, as pessoas mudam. A verdade é que tu não lembrava que tinha acontecido qualquer coisa. Já caiu no mar do esquecimento. Ai, Fernanda, é melhor ser assim? Não. Porque não existe nem bom, nem ruim, nem certo e errado. Existe você com o temperamento que Deus te deu. Certo? Mas essas pessoas aqui, os sanguíneos e os fleumáticos, eles têm uma flexibilidade. Por isso que a tendência, eles falam, não, vamos ficar de boa. Tá tudo certo. Vamos discutir, não. Deixa isso para lá. A tendência é isso. Não falta mais, glória a Deus. Falta foco, falta disciplina, falta determinação. E às vezes você está casado com uma pessoa que é oposto a você. Aí ele começa uma coisa animadão, aí tu fala assim, meu Deus do céu, já desanimou, está fazendo outra coisa agora. Sem se entregar, gente. Isso é o que? Temperamento. E até hoje você pensava assim, não é possível, ele é um irresponsável. Está vendo que não é? É só o temperamento destemperado. E a gente vai aprender a temperar, amém? Porque nós não podemos ser reféns da nossa natureza. Mas eu quero conhecer você. Se você levantou a mão quando eu falei que você é quente e se enxergou nessas características aqui, você só pode ser sanguíneo, sanguínea, tá? Não tem como você ser colérico se você não faz memória. Se você não tem disciplina, se você não tem determinação, e desde pequenininho tu era assim. Teu pai falava, vai na padaria, menino, compra 5 pães, uma manteiga e um leite. Tu chegava lá, tu falava, o que eu vim fazer aqui? Se não anotasse, não vinha. Então, você já viu ali que desde pequenininho tua natureza estava dando sinais. Certo? Se você levantou a mão quando eu disse que você é frio, e se viu nessas características, tranquilão, calmo, relaxa. Essa é a tua palavra da vida. Vai dar tudo certo. Calma. Você só pode ser fleumático. Tá? Não tem como você ser outro temperamento. Então, eu quero conhecer vocês. Cadê os coléricos? E as coléricas? Isso, com orgulho. Com orgulho. Eu amo, sou fã dos coléricos. Cadê os sanguíneos? Aê. O sanguíneo é assim, ó. Quer ver os coléricos levantando a mão, ó, colérico? Tipo, me respeita. Cadê as fleumáticas e os fleumáticos? Melhor temperamento. Gente, alegria, que cara é essa? E os melancólicos? Cadê vocês? Pode levantar, gente. Pode levantar, tá tudo bem. Você que não se identificou, falou assim, eu tenho tudo isso aí que ela falou. Pega o fleumático, que provavelmente é tu. Distraiu, entendeu? E falou assim, deve ser. Mas vamos lá, vou falar de 1 a 1. A gente vai começar com colérico, bem rapidinho, para vocês identificarem melhor. Lembrando que,
Se você é quente, você só pode ser sanguíneo ou colérico. E não é quem você é hoje. É quem você foi e é aquilo que a sua vontade íntima diz que você é. Certo? Se você é quente, a sua reação é rápida, forte, você tem o que você quer, pensa e age, executa. Para você, todo mundo é lento. Você quer matar meio mundo quando você levanta da cama, porque você está ali doido para produzir e as pessoas parecem que não estão no seu ritmo, sabe? Você tem uma vontade muito forte, desde sempre é assim, você sabe o que você quer desde pequenininho. E quando você põe um trem na sua cabeça, dificilmente você muda. Você tem essa expansividade, essa praticidade, você é realizador, realizadora. Resultado te movimenta. É disciplinado, determinado, obstinado, apaixonado. Colocou um negócio na cabeça, você vai até o final. Você só pode ser colérico. Você pode ser colérica. Você tende a fazer memória, a reter aquilo que acontece com você. Você é um líder nato. Desde sempre foi assim. Você direciona, orienta as pessoas. Incansável. Faz 5 coisas ao mesmo tempo e faz bem feito. Esse é o colérico. Sabe? Parece que ele tem olho de águia. Tudo vê. Não passa nada despercebido. Tu chega perto de um colérico, é impossível que ele te deixe em paz. Porque se tu sentar, ele vai falar, tá sentando por quê? Tem nada para fazer, não. Ele não deixa a gente descansar, porque ele não descansa. Dorme pouco. Acorda cedo e dorme tarde. Porque produtividade, realização, resultado é o que move a pessoa que tem um temperamento colérico. Mas, diante de todas essas qualidades, não é? Resolutivo, realizador, vai, faz, acontece, bate no peito, descola em mim que você brilha. Diante de tantas qualidades, e eu quero que vocês lembrem disso, nós precisamos dos coléricos. Deus te tornou colérico para que você pudesse, então, orientar o mundo. É verdade isso. E a verdade também é que o colérico, geralmente, ele tem sempre razão. Porque ele enxerga aquilo que a gente não enxergou ainda, por conta da sagacidade que ele tem. Mas é obra dele? Não, é DNA de Deus. Então, baixa a bola, isso não é sobre você. E aí a gente entra nas fraquezas, que o colérico, se não dominar, vai perder muito. E vai perder, inclusive, a possibilidade de ser como Cristo. O que é a má fama do colérico? Dono da razão, controlador, sabe tudo, se acha, nervoso, estressado. Se não for do jeito dele, acabou. Ele nem se movimenta. Ah, não é para fazer do meu jeito não, então nem conta comigo. E aí, o que é a má fama dele? Ele começa a ser visto como o quê? Orgulhoso, vaidoso, soberbo. Mas vocês são isso? Não. Mas porque vocês são muito resolutivos, práticos, vocês atropelam as pessoas. A pessoa chega e fala, amigo, posso falar com você? Tu já olha pro relógio. A pessoa ia sentar, não senta não. 3 palavras que ela troca, você já diz, já entendi. Aí ela fala, eu nem comecei. Não, mas eu já sei o que você tem que fazer. Vai isso, faz lá, vai lá. Vai que é sucesso. Aí a pessoa sai da tua presença pensando o quê? Insensível. Nem ouviu o que eu tenho para dizer. Se acha. Aí tu sai da presença dela pensando assim, já resolvi mais um problema. Ela vai me agradecer para o resto da vida. Olha só que dificuldade. Os 2 estão certos. Mas onde que está o problema? Na falta de domínio da fraqueza temperamental. O seu temperamento não pode te dominar, colérico. Então anota aí a primeira tarefa para os coléricos vencerem as suas fraquezas. Primeira tarefa, desacelera.
Deixa eu te lembrar uma coisa, as pessoas não estão no tempo da sua reação. Ah, mas todo mundo é lento. Para ti todo mundo é lento mesmo. Então o que você tem que fazer? Se antecipar. Se tu quer um negócio daqui 1 hora, fale antes. Desenvolva a paciência. Certo? Segunda tarefa. Domine o seu jeito de falar. Por quê? Tu é conhecido como grosso, como grossa. Eu não sou grossa, você que é sensível demais. Quem nunca falou isso? Você é grossa, sim. Você é grosso, sim. Se falarem com você do jeito que você fala com as pessoas, o que vai acontecer? Não vai dar bom. Não é? Pois é. Domine o seu jeito de falar. Não é de qualquer jeito, não é gritando, porque o colérico, ele acha que quando ele grita, bora, pelo amor de Deus, deixa de ser lerdo. Ele está dizendo assim, eu te amo tanto que eu acredito em você. Ele acha que é isso que você está entendendo. Mas não está, né? Ninguém cresce com grito. As pessoas precisam sentir que são amadas por você, colérico. Então, o que você vai fazer? Aprender a falar com gentileza. Fernanda, eu vou dar conta. Vai. Com certeza vai. Apóstolo Paulo conseguiu. Você também vai conseguir. Terceira tarefa. Só dê opinião para quem te pedir. Que diacho é isso que você quer dar conta de todo mundo, minha vida? Se a pessoa não te pediu opinião, não perguntou o que você faria na minha situação, tu, anda com a garrafa d'água. Compra uma garrafa, 5 litros de água. Porque vem o ímpio, não vem? Não vem o atribulado atrás de tu? Porque colérico atrai problema. Por que tu atrai problema? Porque tu gosta de resolver problema. Tu ama desafio, então aparece problema e fala, epa, agora eu vou mostrar que eu sou bom. O que você vai fazer? A pessoa não perguntou o que você faria, tu fica quieta. Fernanda, mas eu estou vendo. Te perguntou? Não? Então fica na tua. Você vai ver que teus problemas vão diminuir 90%. Tu vai ficar mais calmo 90%. E outra coisa, as pessoas vão parar de achar que você é o sabidão. Porque agora, se ela não te perguntar, tu vai ficar quieta. Vocês vão conseguir. Anotou? Só essas 3 tarefas. Quem é a nossa referência? Débora e apóstolo Paulo. Olha Paulo, o colérico, na Bíblia. Sede meus imitadores como eu de Cristo. Ele está falando assim, cola em mim que você brilha. Você não vai dar conta de imitar Jesus, imita eu, que está tudo bem. Olha a Débora, a juíza. Naquela época, ser juíza já era de grande coisa. Uma mulher, não era não? É a capacidade que você tem, colérico. Que Deus te deu. E Débora foi e realizou grandes coisas. Então, coléricos, Deus te convidou para este mundo para ser um impulsionador de pessoas. Se você dominar o seu jeito de falar, desacelerar e não sair por aí atropelando, dando opinião para quem não te pediu, você vai ser um impulsionador de pessoas. Vocês estão prontos? Porque é isso que Deus espera de vocês. Amém? Sanguíneos. Sanguíneo é a alegria da festa. Sanguíneo, onde chega, tem leveza, tem otimismo, espontaneidade, alegria. A reação também é rápida, mas a reação é rápida como um fogo de palha. Uhul, passou, bagunçou, foi embora. O sanguíneo, a sanguínea é aquela pessoa que traz alegria, que traz leveza, que traz entusiasmo, que traz otimismo. É impossível entrar uma sanguínea e a gente não perceber. Por quê? Ou ela ri alto, ou ela fala alto, ou ela gesticula, ou ela dança. Ela entra na reunião atrasada, quer falar com todo mundo. Aí vira e fala, desculpa, nem tinha reparado. Não tinha mesmo. Por quê? A natureza da sanguínea, do sanguíneo, é observar tudo e todos, tudo atrai. Tudo chama atenção. E ela quer estar envolvindo em tudo. Então, ela está na rodinha aqui, mas ela está com o ouvido na rodinha de lá. Ela sai da rodinha aqui, ela sabe o que está acontecendo na rodinha de lá.
E a capacidade que o sanguíneo tem de envolver as pessoas, de atrair as pessoas, de convencer as pessoas, é dom de Deus. Desde pequenininho era assim. Teimava e conseguia o que queria. Como? Ai, por favor, mãe, por favor. Gracioso. Docinho. Eu acho incrível. Porque você tem a habilidade de contar a tua história de vida todinha para aquela pessoa que você pegou no Uber. E a pessoa vira sua melhor amiga e te convida para o casamento dela. Gente, você precisa de qualquer coisa, o sanguíneo tem. Uma funerária, eu tenho um amigo da funerária. O mecânico, eu tenho um amigo mecânico. E a hora que o sanguíneo ligar, o amigo vem atender. É maravilhoso, gente. É lindo isso. Mas qual é a má fama do sanguíneo? Inconstante, irresponsável, procrastinador. Falou que vinha, não veio. Não é? Bora fazer reunião de oração, bora! É o primeiro a falar, vamos, vai ser maravilhoso. Cadê ela? Começar a dieta, bora! Eles nunca fazem nada sozinhos. Vai começar a dieta, a academia, qualquer coisa, vai levar uma galera junto. E cadê ele na academia? Todo mundo foi, menos ele, já acabou. Já parou no meio do caminho. Não é assim? Então, essa má fama de ser descomprometido vai enfraquecendo os seus relacionamentos. Vai enfraquecendo o seu senso de valor próprio. Porque você começa a olhar para a sua história e fala, meu Deus, eu tenho uma sequência de desistências. Casamento entrou em crise, ao invés de pensar em resolver, eu penso em quê? Vamos separar. Tá dando certo isso não. Você começou o ano dizendo assim, eu vou todos os dias para a academia. Já falhou quantos? Todos os dias eu vou ler a Bíblia. Já falhou quantos? Por que isso acontece? Porque falta em você disciplina para perseverar. Tudo te chama atenção. Então, o que eu preciso que você desenvolva? Foco. Primeira tarefa. Tenha uma agenda. Construa uma rotina. O horário que você vai acordar, o horário que você vai dormir. Tudo o que você vai fazer precisa estar listado. Porque, lembra, tua memória é superficial. Ixi, esqueci. Pelo amor de Deus, era eu que tinha que levar o bolo. Cadê o bolo? Aí a amiga liga, a amiga tá chegando, tu fala, tô. Aí o que tu faz? Coloca meio mundo perturbado. Pelo amor de Deus, vai buscar o bolo, eu preciso do bolo. Todo mundo entra na sua desorganização. Aí tu ainda acha que o quê? Que as pessoas não têm motivo para não acreditar mais em você. Porque quando tu traz uma nova ideia, porque é criativo pra caramba, é o pai de todas as melhores ideias. Menina, arrumei uma ideia que a gente vai ficar rico. Já é a terceira no mês. Aí as pessoas olham para tu e falam, vem tu de novo. Aí tu fala, tá vendo? Ninguém acredita em mim. Será por quê? Porque tu tá sempre atrás de novas ideias. Tá sempre buscando o que é gostosinho. Tá sempre querendo viver na Disney. Mas vem cá, deixa eu te lembrar uma coisa. Você é adulto. Você não é mais criança. A Disney passou. Então, o que você vai fazer? Rotina, agenda. Você vai começar a cumprir o seu dever antes de querer viver uma vida prazerosa e só prazerosa. Então, o que você vai fazer? Comprar uma agenda. Não é para perder a agenda, em nome de Jesus. Tu vai comprar a agenda, vai pôr lá tudo que você vai fazer. Tu vai encher a agenda de coisa, em nome de Jesus, não faz isso. Quem dá conta de fazer 20 coisas no dia? O colérico. O sanguíneo é 5. Fernanda, não estou comparando nem diminuindo. Estou dizendo que pro sanguíneo é importante ócio. Sabe aquele tempo do cafezinho que dura 1h30? Sabe aquele tempo de ficar na internet rolando feed? O sanguíneo precisa disso para viver feliz. O colérico não precisa disso. O colérico precisa de resultado. Vocês estão entendendo? Então, quando vocês estiverem diante de um ou outro, entendendo as diferenças, vocês vão precisar lembrar disso. Para quê? Para respeitar quem o outro é. Porque foi assim que Deus o fez. Amém? Mas, sanguíneo, se você tiver uma rotina, uma agenda, você vai se disciplinando
e vai conquistando, realizando coisas. Que é isso que você precisa. Segunda tarefa. Ao invés de contar 3 histórias, conta uma, criatura. Tu não precisa contar tudo de uma vez. Porque tu olhar para o redor, quando tem um sanguíneo na roda, tá todo mundo assim, ó. E ele... Respirou, ele entra no assunto de novo. Calma. Tu vai contar uma história e vai perguntar, amiga, como é que tu tá? Se a amiga for fleumática, ela vai falar, beleza. Aí tu dando a falar de novo, mas se não for, escuta a outra história. Porque tu vai perceber, sanguíneo, que ao redor as pessoas você não sabe muito das pessoas que você convive. Porque você só fala. Então está na hora de você ouvir também. Certo? Nossas referências bíblicas. Sara, esposa de Abraão. Olha a espontaneidade de Sara. O anjo vem, conta para ela que ela vai ser mãe. E Sara cai na cara do anjo. Solta uma gargalhada, como diz, tá zoando com a minha cara, só pode. Não, tu tá enganado, filho, eu tenho 90 e tantos anos, tu acha? Meu marido não faz nada mais não. Posso ver Sara, a sanguínea, fazendo isso? Posso. Mas quando Sara se deixou moldar por Deus, ela se tornou quem ela foi chamada para ser, dominando a sua natureza. E rei Davi? Quem é que perdoa o inimigo como Davi perdoava Saul, gente? Só o sanguíneo. Saul, faz isso não, cara, estamos juntos aqui, fica de boa. E ele acreditava que Saul tinha mudado, não acreditava? Esse é o sanguíneo. Isso é maravilhoso, mantenha isso. Mas Davi também se perdeu muito na vontade de viver os prazeres deste mundo. Então, sanguíneo, vigia. Porque, caso contrário, se você não se dominar, você vai ser como um fogo de palha, que não faz história e que não tem resultado. Melancólicos. O oposto do sanguíneo. O melancólico, ele tem uma reação lenta, interiorizada. O mundo interior do melancólico é riquíssimo. Não fala muito, mas aqui dentro está vivendo um processo gigantesco, sensível e extremamente profundo. Sabe a cara que ele fica assim? Aí tu fala, que cara é essa? Aí ele fala, o que foi? Tá com raiva ou tá triste? É um melancólico. A atividade mental não para. Então, parece que ele está ali? Parece. Mas ele está vivendo e acessando coisas que ele viveu lá no passado. Geralmente, ele está associando tudo que ele viveu no passado, comparando com o presente, dizendo, a minha vida não é boa. Então, o melancólico, ele carrega nele uma profundidade, uma memória do céu. Por isso que ele é sensível, empático, leal, comprometido, extremamente perfeccionista, orientado à verdade e à justiça, em busca da ordem. Ele aqui, ó, tá desalinhado, ele perdeu a paz. Como assim? Tá desalinhado, vou lá arrumar. Aí tu fala, deixa de ser chato. É a má fama. Qual é a má fama do melancólico? Chato. Cri-cri. Sistemático. Cara de que comeu e não gostou. Está sempre insatisfeito. Não é? Pessimista. E ele fala o quê? Eu não sou pessimista, eu sou realista. Não é possível que ninguém está vendo que isso não vai dar certo. Temperamento. Olha só. Até hoje você pensava assim, essa pessoa, pelo amor de Deus, carregada. Mas a melancólica, o melancólico, eles carregam a perfeição, a excelência, a verdade e a justiça que esse mundo precisa. A ordem do melancólico é necessária para que eu e você tenhamos segurança. É com o melancólico que você pode contar a qualquer tempo. Sabe por quê? Porque ele é leal e comprometido. É com o melancólico que você vai contar com o que é perfeito. Porque ele vai dar tudo de si para sair perfeito. É no tempo dele? É. Então, não pressiona. Você me deu para fazer, deixa eu fazer no meu tempo. Porque se pressionar, o que acontece?
paralisa. Aí ele fala, eu não vou dar conta, então me deixa, eu não vou, nem me dá, porque não vai dar certo. Lembra que ele é pessimista. Então, todas as vezes que a gente está lidando com o melancólico, a gente precisa respeitar a sensibilidade e a busca pela perfeição que existe neles. Respeitar quer dizer o quê? Eu preciso dar o tempo que ele precisa, certo? Mas qual é a má fama? Chato. Gente, é legal ser chamado de chato? Então por que você fica chamando outro de chato? Não faça isso. E deixa eu falar, ele leva para o coração. É aquela pessoa que todo mundo reuniu para tirar foto, ninguém chamou? Vai ter gabinete. Tu viu? E o marido que lute, porque ela vai o caminho inteiro dizendo, você viu? Nem me chamaram para tirar foto. Aí o maridos, esposas, casadas, líderes espirituais, com o melancólico, você nunca vai dizer assim, fala sério, que besteira. Se você falou assim, já peça perdão agora. Porque ele guardou, tá aqui, ó, no caderninho, entendesse? E ele se fecha ao melancólico. Por isso que, de repente, ele some. Aí tu fala assim, o que aconteceu, gente? De repente, o melancólico nunca é de repente. Ele te deu vários indícios que ele não estava feliz e satisfeito. E o melancólico, agora eu vou pegar no pé do melancólico. Ninguém tem bola de cristal para imaginar, pensar, adivinhar o que você está pensando. Mas está na minha cara. Está na tua cara, mas tu diz o quê? Não tenho nada. Então, melancólico, primeira tarefa, aprenda a expressar o que você sente. Por quê? Porque você acumula. Quando vem um caminhão de lixo. 15 anos atrás, naquele dia, quando você me pediu namoro, você disse que eu não ficava bem de amarelo. Eu nunca mais comprei nada amarelo. E agora você me dá uma roupa amarela? Tu fala, eu falei isso? 15 anos atrás, ela lembrou. Então, primeira tarefa, melancólico. Aprenda a expressar no tempo certo o que você não está gostando. Porque, caso contrário, isso vai trazendo vários ruídos. E quando você vê, você rompeu o relacionamento e a pessoa nem sabe o que ela fez. Não é assim? Segunda tarefa, melancólico. Tá chorando, amigo. Segunda tarefa. Comece a modular os seus pensamentos por meio da palavra de Deus. Por quê? O melancólico é assim, ó. Você dá qualquer função para ele, ele vai primeiro elencar tudo que pode dar errado. Tudo que pode dar errado, ele vai dizer, não, mas não vai dar certo por isso, não vai dar certo por aquilo. Ele vai tentar te convencer que não vai dar certo. Mas por quê? Porque o melancólico precisa de segurança para se movimentar. Quando ele fala não vai dar certo, ele precisa que você convença ele que vai dar certo. Não é que ele está contra você, viu, maridos? Não é que ela está contra, não é que ele está contra, não é que ele não acredita. Ele precisa de segurança. Então, melancólicos, o que vocês vão fazer? Modular os seus pensamentos. Toda vez que vier, não vai dar certo, eu não consigo, eu sou um fracasso, meu casamento vai acabar, tá vendo o que eu estou fazendo aqui, ninguém gosta de mim? Você vai pegar a palavra de Deus. Vai elencar 4 versículos. Que seja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Que seja versículos que domine o seu pessimismo mental. Isso vai fazer com que você haja diante daquilo que você não tem segurança. Porque o melancólico, ele tem uma capacidade, um potencial gigantesco. Dos 4 temperamentos, é o mais inteligente. Criativo, ordenado. Mas o que ele faz? Ele se boicota. Ama estudar, mas na hora de executar fala, não, eu não estou pronto. 5 anos estudando, aí chega e fala assim, não, agora eu vou fazer mais uma pós. Aí vem mais uma pós, e nunca executa. Não dá para ser assim mais.
tem que entrar em ação. Como? Modulando seu pensamento com a palavra. Tá? Referências bíblicas. Moisés e Ana. Olha Moisés. Um líder. Fernanda, melancólico pode ser líder. Olha Moisés. Liderou o povo mais difícil. Nós. Porque era tudo crente. Era tudo eu e tu. Liderando o povo crente, reclamão, murmurento. Igual eu e tu. Mas Moisés ficou. Por quê? Comprometido, leal, fiel. É isso que a gente precisa ser. Como Moisés, que foi chamado por Deus. E você faz igual. Que Deus faz, seu pastor fala assim, bora irmã, vamos evangelizar. Tu fala, não, Deus me livre, eu morro de vergonha. Era Moisés, falando para Deus, eu não sei nem falar. Para com isso. Se o teu líder viu potencial em você, aceita. Para de se esconder. Assim como Ana. Ana vivia choramingando, se vitimizando. Ai, meu Deus do céu, a penina, a penina. Melancólico, ama olhar para a vida do outro e ficar comparando. Acabou de chegar aqui, aí como é que já está, já tem green card. E eu, Deus? Olha, acabou de chegar, o pastor já está na casa dele e eu nunca nem me visitou. Para com isso. Ana vivia assim. Até o dia que Ana resolveu agradecer por tudo que ela tinha. E decidiu que era Deus quem ia fazer na vida dela. Sabe o que Ana se tornou? Aquela que gerou um profeta. Até quando, melancólico, você vai ficar lambendo ferida? Até quando vai ficar olhando para o passado? Está na hora de você olhar para o futuro para você gerar profetas. Estão prontos? E por fim o fleumático. Não reclama de nada, fica por último. Fleumático, a reação dele é lenta também. Introvertido. Se falar com ele, ele responde. Se não falar, ele fica de boa. Calmo, manso, tranquilo. Extremamente sensato. Foge de conflito, de fácil convivência. Difícil alguém arrumar uma briga com fleumático. Até porque se arrumar a briga, vai brigar o quê? Sozinho. Provavelmente o máximo que ele vai fazer é olhar para a tua cara e falar, acabou, Jéssica. Tu não tem nada para dizer, não? Não. Posso levantar? Ainda vai pedir permissão, que dá mais raiva ainda, né? É extremamente flexível, adaptável, prudente. Para um fleumático entrar em ação ou falar alguma coisa, ele tem que avaliar aquilo ali, analisar aquilo ali. Então, às vezes, você fica olhando e fala assim, meu Deus, como é lento. Ele está se munindo de análises para entrar, então, em ação e falar aquilo que é sensato. Por quê? Ele não quer conflito. Então, ele mede cada palavra, cada movimento, para quê? Para não gerar conflito. Não, conflito não. Então, ele paga para não entrar em conflito. Ele também é aquela pessoa que tem baixo entusiasmo. Então, qual é a primeira tendência do fleumático quando você propor qualquer coisa? Deixa isso quieto. Bora fazer o culto sexta-feira. Pra que isso? Não, ela vai na outra igreja. Vamos lá na outra igreja. Mexe com isso não. Geralmente, a resposta é sempre não, de primeira. Fulano, amor, vamos fazer um churrasco aqui em casa? Não, deixa isso quieto. Mas se você fizer o churrasco, ele vai se envolver e vai te ajudar. Mas não é dele essa disposição de fazer as coisas acontecerem. E qual é a má fama do fleumático? Lerdo, preguiçoso, uma planta, não é? Não, deixa o fleumático. Não, ele nem se importa com nada, não. Deixa fulano, pode deixar, não, depois eu resolvo com ele. Não, ele é bonzinho, ela é boazinha. Ixi, ela é tranquila, de boa. Aí todo mundo vai passando por cima do fleumático, porque é uma planta. É, meu irmão. Vocês estão rindo, mas é conveniente para o fleumático. Sabe por quê? Só faz o que quer, na hora que quer e do jeito que quer.
ainda te mata na unha. Quer ver? Tu deu uma função para ele, né? Ele falou, vou fazer. Beleza, conta comigo. Mas se deu 3 dias, que dia que ele vai te entregar? No 3º dia. Para que pressa? Está no prazo. Se tu chega e fala, e aí, fulano já fez, ele está levantando para fazer. O que ele vai fazer? Sentar. Daqui a pouco eu te entrego. Porque ele não suporta ser cobrado. Não suporta ser gritado. Ninguém gosta, mas o fleumático ele tem uma guerra fria. Ele vai gritar com você? Ele vai fazer cara com que não gostou? Provavelmente não. É a cara de paisagem de sempre. Mas a guerra fria está armada. Ele vai te matar na unha. Tu vai infartar e ele vai falar, para que isso? Então, para o fleumático, nada é urgente. A não ser aquilo que para ele importa. E aí, o que o fleumático precisa? De motivação. Quando um fleumático encontra um propósito de vida, não tem quem pare ele. Faz como se fosse, inclusive, um colérico. Disciplinado, determinado e focado. Mas ele precisa encontrar um propósito. Então, não é gritando que a gente vai movimentar um fleumático. Pelo contrário, quando você grita, ele para. Porque você não manda em mim. Ele vai falar? Não. Primeira tarefa, fleuma. Acelera, Rubinho. Pelo amor de Deus, gente. Vocês são devagar mesmo. Nós somos devagar mesmo. Então, o que vocês têm que fazer? Ter iniciativa. Proatividade. Começa a se colocar nas coisas. Se te deram 3 dias e você pode fazer no primeiro, entrega no primeiro. Para de procrastinar empurrando a vida com a barriga. Tá cheio de pendência. A cortina tem 6 meses, tua esposa esperando para ser instalada. A trouxa de roupa tá lá, que tu não passa nunca. Vai lá, passa uma peça e sai de casa. O que você vai fazer? Tu vai pegar as pendências que tu tem na vida e tu vai listar e resolvê-las. Quando? A partir de hoje. Em nome de Jesus. Para de agoniar. E sabe o que acontece com o fleumático? Ele olha ao redor e fala assim, pra que isso? Tá todo mundo surtando com a tua lentidão e tu tá, pra que isso? Ô povo estressado. E sabe o que é pior? É como ele lida bem com pressão, o que acontece? No final ele dá conta. Aí ele olha pra tu e falou, pra quê? Eu não falei que ia dar conta? Mas vem cá, fleuma. Você não percebe o estresse que rola no ambiente por conta da sua procrastinação. Então, não é assim que você tem que lidar com a sua vida. Você tem que fazer? Levanta e faz. É assim que você vai dominar o seu temperamento. Segunda tarefa, se posicione. Para com essa história de tá tudo bem, pode ser, sei que sabe. Vai comer o quê? Tanto faz. Quer ir para onde? Sei que sabe. Preto ou amarelo? Escolhe você. Gente, se as pessoas têm que escolher o que você come, para onde você vai, você se tornou um peso para as pessoas, você não percebeu. Porque veja, se você não faz, alguém tem que fazer. Se você não decide, alguém tem que decidir. Aí, de repente, a tua mulher, o teu marido está cansado. E você vira e fala assim, mas eu não fiz nada. Não fez mesmo. Nem a tua obrigação tu fez. Então, vamos parar com isso? Se posicione. Levanta a mão e fala, ei, não gostei não. Ei, estou aqui, conta comigo, pastor. Ei, mulher, o que você quer fazer? Não, bora fazer. Esquece essas coisas de ser que sabe, pode ser, tanto faz. O que você vai fazer a partir de hoje? A tua mulher vai falar, e aí, a gente vai comer onde? Tu não vai jogar para ela de novo essa bola. Aí, o que ela vai falar? Sushi ou pizza? O que tu vai fazer? Pizza. Tu escolheu. Ela falou, não, mas eu queria sushi. Deu ruim, não deu? Tu escolheu, mas ela escolheu diferente. Aí, tu não quer conflito, o que tu vai fazer? Vamos comer. Isso mesmo! Então, vamos comer sushi hoje. Ponto.
Quem decidiu? Você. Certo? Nada de ser que sabe, tanto faz, pode ser. Se posicione. Referências bíblicas. Rainha Esther e Abraão. Uau! Fala, nossa, era fleumático. Uhum. Vem cá. Rainha Esther, fleumática. Né? Tempo inteiro direcionada, dirigida por Mordecai. Aí chega um belo dia, lá na rainha já, ela vendo o negócio pegar fogo, ela se posicionou? Não. Mordecai vai ter que falar para ela, e aí, filha, tu tá aqui é para isso. Mas glória a Deus, quando ela entendeu o propósito, o que ela fez? Ela se levantou como uma mulher de Deus, pronta para cumprir o propósito. É isso que vocês precisam, fleumáticos. É se levantar, se posicionar. Como homem e mulher de Deus, sabe o que acontece com muitos fleumáticos? O marido está tomando o caminho errado, tu vira e fala, não tenho nada a ver com isso. Teu filho está acessando coisa que não devia acessar, tu faz de conta que não está vendo porque tu não quer conflito. Para com isso. Não existe paz na omissão. Ao contrário, toda vez que você se cala, você se omite, você se isenta, você está provocando guerra. Como Abraão. Abraão dormiu com Agar por quê? Porque ele queria? Porque quem mandou? Por que ele não enfrentou Sara? Porque não queria conflito. Ó Sara no ouvido dele, sanguínea, né? Ele falou, pelo amor de Deus, traz logo Agar, porque senão tu não vai me deixar em paz. Não posso nem assistir meu jornal. Provocou uma guerra que a gente assiste hoje. Por conta da omissão dele. Mas depois que Abraão se posiciona, o que acontece? Vira amigo de Deus. Então, fleumático, assim como colérico, melancólico e sanguíneo. Enquanto a gente não nos dominarmos, não formos dirigidos por Jesus para conseguir superar as nossas fraquezas, nosso temperamento vai nos boicotar. E a gente não vai conseguir viver o propósito de Deus para a nossa vida. Vocês conseguiram observar que todos os temperamentos têm fraquezas, mas também têm forças? Eu queria que todos vocês se levantassem. Vou pedir o louvor para chegar aqui. Sabe o que eu vejo muito? Eu vejo o corpo de Deus, o povo de Deus, cheio de potencial, arrigado, apaixonado, crente, devoto, mas paralisado nas suas emoções. Por quê? Porque estão reféns das suas fraquezas temperamentais. Ah, porque eu sou colérico, você que lute. Você ouviu, né, a Fernanda falar que eu sou grosso, mas eu tenho razão. Está amarrado em nome de Jesus. Você foi chamado para ser DNA de Deus para este mundo, de inspiração, de impulsionamento. Ah, eu sou sanguíneo, por isso que eu sou assim, meio sem noção, falo sem pensar, você viu lá, né? Não, está amarrado em nome de Jesus. Você precisa dominar-se. Para quê? Para que você venha ser a alegria e o otimismo que esse mundo precisa. As pessoas precisam olhar para nós, identificar as nossas forças, não as nossas fraquezas. Assim como olhar para nós que somos cristãos e identificar Cristo, não sermos parecidos com o mundo. Existe algo liberado para esta igreja. Que quando você se posicionar naquilo que Deus te chamou para ser, ninguém mais vai passar por você sem ser transformado pela unção que você carrega. Eu sei que vocês estão aqui com um propósito. Ninguém é movimentado na sua geografia à toa. Eu não sei quantas vezes você já duvidou de que você está aqui porque Deus te chamou para estar. Mas hoje é a chancela. Seus pastores me trouxe aqui para falar com você algo que é só sobre você. Para de ser refém das suas emoções. Homem e mulher de Deus não pode ser guiado pelo que sente. Homem e mulher de Deus não é guiado por emoção. Estou feliz, estou com Jesus, estou triste, não quero mais não. Porque Satanás, ele sabe exatamente quando ele pode te paralisar. E de repente no seu casamento ele tem te paralisado. Porque você tem guardado coisas aí, remoído coisas aí, que Deus já falou assim, deixa, eu tenho feito a justiça.
mas você está agarrada. Deus te chamou para algo grandioso nessa terra. Enquanto você ouviu sobre o seu temperamento, de repente você trouxe memórias de coisas que falaram ao seu respeito, de rejeição, de mágoa, de tristeza, de comparação. Mas sabe o que é tempo aqui hoje? É tempo de deixar tudo para trás e ouvir aquilo que Deus está falando. E Deus está te chamando para você viver algo novo e sobrenatural. Eu queria que agora a gente colocasse aqui o QR Code. Você vai apontar a sua câmera. Você vai fazer o teste dos temperamentos. É um presente meu para vocês. E quando você pegar o link, você não vai fazer ele aqui, porque isso você vai fazer em casa, com seu marido, com seus filhos a partir dos 7 anos de idade, porque isso é tempo de olhar para dentro e ir ali se analisando. Ao final do teste, você vai ter ali qual é o seu temperamento, que você aqui já teve uma amostra disso. Depois que você se identificar, você vai ter um trabalho que é só você e Deus, que é ser maduro. A partir da identificação do seu temperamento, você vai decidir amadurecer. Só apontar a sua câmera. No livro também tem, tá? O teste. Nos meus 2 livros você tem esse teste. No meu livro você tem mais tarefas de como se desenvolver. Nos meus 2 livros você vai aprender como lidar com outro ser humano. Mas o mais importante é que hoje você saia daqui não querendo que isso passe dentro de você, mas querendo que a partir de hoje as suas ações sejam orientadas por Deus. Eu não vou ser mais refém da minha natureza temperamental. Agora eu quero que você feche o seu celular. A gente vai tocar um louvor. Enquanto tocamos esse louvor, eu quero que você se entregue. Como se você dissesse assim para Deus: Deus, até hoje eu não sabia, mas eu era refém da minha natureza temperamental. Mas hoje eu entendi que amadurecer é o meu destino. E a partir de hoje, nada nem ninguém vai me parar. Amém? Com alegria, porque hoje Deus renova a sua história. Hoje Deus